continuar nossa missão lá do último vídeo, onde a gente vai fazer acontecer alguns erros aqui no Emacs, usando um arquivo XML, para a gente saber, aprender um pouquinho e ficar mais acostumado com o tratamento desses erros. Então o que eu tenho aqui é um segundo arquivo, que eu chamei de erros.sml. E olhando à primeira vista, ele parece um programa perfeito, que não tem problema nenhum. Porém, como a gente vai ver, ele tem vários erros aí que a gente vai precisar consertar. E obviamente esses erros foram inseridos nesse código aqui propositalmente. Mas vamos esquecer isso por um momento. Suponha que eu escrevi esse código e agora eu vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+S para tentar executar. E aí eu vou colocar use erros.sml e executar. Acontece agora que apareceram vários erros aqui na minha tela na hora que eu tentei executar esse programa. O primeiro, como a gente pode ver aqui, ele é na linha 13. E ele fala assim, ó, nós temos um erro de sintaxe inserindo esse else id. Então, se eu for na linha 14, eu posso ir na linha 14 clicando em cima do erro. Ele já mostra para mim que é essa primeira linha aqui em cima. Na verdade, ela não é a primeira linha do nosso arquivo. Posso subir aqui e eu vejo que ela é uma linha mais abaixo. E a gente pode olhar que essa linha, a única coisa que eu tenho nela é val a igual a menos 5. A gente não consegue olhar para essa linha e já pensar por que eu tenho que inserir um else, o que isso tem a ver. Acontece que às vezes o erro ele está algumas linhas antes de onde o erro está sendo reportado. E de fato, se eu olhar na linha de cima aqui do val a igual a menos 5, eu vejo que eu tenho uma expressão condicional, né, um if then, só que está faltando o else aqui. E no ML não existe um if then sem o else. O else tem sempre que existir. E o erro está sendo reportado na linha de baixo porque o programa pensou, poxa, ele vai tentar colocar, o programador vai tentar colocar esse else na linha subsequente. Mas o fato é que eu vou colocar esse else aqui na própria linha do if. Então eu preciso de um else alguma coisa. Pode colocar, por exemplo, else 42. Isso porque, como a gente sabe, quando eu tenho uma expressão condicional, qualquer uma das expressões, tanto a expressão do then quanto a expressão do else, tem que ser avaliadas. Isso quer dizer que a gente não pode deixar o else de fora, do mesmo modo que a gente pode fazer em algumas linguagens de programação. Então, ok, eu arrumei esse erro, eu vou salvar, vou vir aqui embaixo, vou finalizar essa sessão dando um Ctrl D e vou reexecutar. Ctrl C, Ctrl S. E agora o que a gente vê aqui é que tem um outro erro na linha 8. Então, de novo, mesmo processo. Vou clicar na linha do erro, ele vai me apontar qual que é a linha 8. E aqui o erro diz para mim, eu tenho um erro de sintaxe, eu estou substituindo fun com wild. Se a gente olhar nessa linha 8 aqui, parece que ela está normal. Eu tenho o val, o fun, que seria o nome da minha variável, e ela tem o valor 34. Eu não posso ter uma variável que se chama fun. Acontece que fun é uma palavra reservada da linguagem ML. Ou seja, ela é uma palavra-chave da linguagem que não pode ser usada em outro contexto, a não ser o contexto para o qual ela foi definida na linguagem de programação a qual ela pertence. Então a gente vai ter que mudar o nome dessa variável. Então eu vou colocar outra coisa aqui. Vamos pensar em funny, por exemplo. Então mais uma vez vou voltar aqui no REPL, vou finalizar a sessão, dá um Ctrl C, Ctrl S, vai executar de novo. Eu vou pedir de novo para ele usar o arquivo. Se eu estou cansado de digitar isso, eu posso tentar usar Alt P. Ele já escreve o comando anterior que eu usei na tela. Dá um Enter. Pronto, executei de novo. O mesmo erro. Eu não salvei o arquivo. Então eu vou salvar o arquivo. Ctrl X, Ctrl S. E agora eu vou voltar aqui, vou repetir o processo. Então, Ctrl D, finalizei. Alt P, Ctrl C, Ctrl S. Vai executar. E eu vou dar um Alt P para eu recuperar meu comando anterior. Dá um Enter. Ok. Ainda tenho vários erros aqui,
mas aquele erro em específico não tem mais. Aquele erro da linha 8 sumiu. Vários erros, mas aquele lá eu já não tenho mais. Se a gente olhar nesses erros, a gente já não tem mais nenhum erro de sintaxe. Então não foram mais encontrados erros no modo em que o nosso código foi escrito. Então agora a gente tem um monte de erros diferentes aqui agora. O que a gente vai fazer é tentar consertar o primeiro erro e depois a gente volta e repete esse processo de execução aqui. Então aqui na linha 5, o erro diz que eu tenho uma unbound variable or constructor x. Então eu vou clicar em cima desse erro, ele vai me apontar qual que é a linha lá em cima. E se eu olhar nessa linha aqui, eu vou ver que eu tenho y igual a x mais 1, e ele está falando que o erro é uma unbound variable, ou seja, ele está procurando por uma variável que não existe, e ele fala que é o x. Só que o x, ele existe, eu já fiz o binding de x na linha anterior, então o que está acontecendo aqui? Ele deveria estar no meu ambiente dinâmico. Só que acontece que o erro aqui, na verdade, é um erro de sintaxe, mesmo que ele pareça um erro de checagem de tipo. Isso porque, na verdade, eu não terminei a expressão anterior. Ou melhor dizendo, eu não terminei de fazer todas as expressões anteriores que eu deveria ter feito. Sempre que eu quero começar uma nova expressão, eu tenho que usar a palavra reservada val. E como a hora que eu escrevi o código, eu simplesmente ignorei essa palavra-chave val na hora que eu fui declarar, colocar, fazer o binding para o y, a checagem de tipo simplesmente considerou como se tudo isso aqui fosse uma única expressão. E considerando isso aqui como uma única expressão, a hora que a checagem de tipo foi procurar por y no ambiente estático e no ambiente dinâmico, a hora que foram ocorrer a checagem de tipo e a avaliação, y não foi encontrado. Então a gente tem que colocar o vol na frente do y. Uma coisa interessante aqui é que eu não coloquei ponto e vírgula nas linhas de código que eu escrevi. Aqui no arquivo não é obrigatório, porém aqui no REPL, a hora que eu vou fazer qualquer comando no REPL, eu preciso colocar o ponto e vírgula, que é obrigatório. Bom, agora eu consertei esse erro, eu vou voltar aqui no REPL, Ctrl D para finalizar o processo, Ctrl C, Ctrl S para executar novamente, Alt P para recuperar o comando anterior, não precisar digitar ele de novo, Enter, e ele executou de novo para mim o meu programa. Ainda retornando vários erros aqui, só que agora eu tenho alguns erros diferentes. E o erro que eu tenho aqui agora está na linha 32, e o erro fala assim, ó, a expressão de teste no if não é do tipo booleano. Então eu vou clicar em cima desse erro, ele vai me mostrar que é esse if aqui onde eu estou tentando atribuir um valor a z. E se eu olhar para essa expressão aqui, a minha mensagem de erro ela foi bem específica, porque eu realmente tenho aqui uma expressão depois do if que ela não é booleana. E o y ele vai avaliar para um inteiro, ou melhor, vai avaliar para um valor que é do tipo inteiro e não booleano. E claro que nós não é permitido ter uma expressão aqui logo após o if que é do tipo int. Então a gente pode tentar consertar essa expressão aqui, colocando, por exemplo, maior que 0. Agora essa expressão vai avaliar e vai passar pela checagem de tipo como bool. Então, de novo, eu venho aqui embaixo, finalizo a sessão, Ctrl C, Ctrl S para executar de novo, Alt P para recuperar o comando de execução anterior. E agora eu tenho aqui outros erros. E eu olho aqui no primeiro deles, eu tenho que ir na linha 36, e o erro diz para mim que o tipo dos branches, que é as expressões da minha sentença if, não são o mesmo. Tá? Então eu vou clicar em cima desse erro aqui. Vai aparecer que ainda está naquela mesma linha que nós acabamos de arrumar. Mas o que acontece aqui agora? Ele está falando que os tipos da expressão que fica entre o then e o else e depois do else não são do mesmo tipo. Por isso que ele fala, ó, branches do not agree. E de fato, aqui eu tenho que no then eu tenho o número 34, que é do tipo int, e no else eu tenho x menor que 4, que vai ser do tipo bool. Então, de fato, o tipo do then e do else não são iguais.
E para a linguagem ML, eles devem ser do mesmo tipo. E isso acontece, eles têm que ser do mesmo tipo, porque desse jeito você tem que toda a expressão if vai ser do tipo. Então, por exemplo, se aqui for 34, do tipo inteiro, aqui tem que ser também do tipo inteiro, e aí o tipo de toda a expressão if vai ser do tipo inteiro, o que vai avaliar o z como um valor também, que vai ser do tipo int. Então aqui eu posso consertar qualquer uma das duas expressões, ou da expressão que fica entre o then e o else, ou a expressão que fica depois do else. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui no then, transformar também num valor booleano e colocar false. Então eu vou salvar. Sempre que for feita uma modificação nesse arquivo aqui, ou alguma correção, eu preciso salvar antes de executar os comandos aqui embaixo, tá? No nosso REPL. Então, de novo, mesmo processo. Ctrl D para finalizar o processo, ou seja, a sessão, né? Ctrl C, Ctrl S e Enter para executar de novo. E Alt P para recuperar o comando use, que nós já tínhamos escrito anteriormente. Enter. Pronto. Aquele primeiro erro, na linha 36, que era essa que a gente acabou de corrigir, sumiu. Agora a gente tem mais outros 2 erros aqui. Então vamos olhar aqui, qual que é o primeiro erro? O primeiro erro, o nosso REPL fala que está na linha 9 e ele fala que a expressão ou padrão começa com o identificador infixo menos. Então eu vou clicar sobre esse erro para entender melhor o que ele é. Se a gente for tentar ler e interpretar exatamente o que ele diz sem olhar para o código, fica bem mais difícil de descobrir o que está acontecendo. Então eu vou clicar, ele vai indicar para mim que o erro está aqui nessa linha. Val A recebe menos 5. E aí a gente fica, ué, o que está acontecendo? Por que tem um erro aí? Eu tenho uma variável, eu usei a palavra-chave val, eu estou atribuindo a um valor válido, eu vou olhar na linha anterior, tá correto. Na outra linha anterior ainda, Z eu acabei de corrigir, nas anteriores todas eu já corrigi os erros, na próxima linha também está normal. Eu não sei o que está acontecendo. O motivo do erro nessa linha, talvez vocês não fiquem muito felizes com isso, mas nosso REPL está reclamando sobre esse menos 5 que a gente colocou aqui. E talvez isso possa parecer meio estranho e meio louco, porque que ele está reclamando de eu estar colocando um valor negativo no A, que é uma coisa comum. Mas em ML, o único lugar em que você pode usar o operador menos é quando você tem uma subtração entre 2 valores. Então, o menos vai sempre aparecer com uma expressão de cada lado, indicando uma subtração, e não um número negativo. Se eu quero escrever um número negativo, eu poderia, por exemplo, colocar 0 menos 5, e isso iria resultar no menos 5 e iria remover esse erro. Mas a gente não precisa fazer isso desse jeito. ML, ela define uma sintaxe diferente para informar números negativos. Quando você está aprendendo uma nova linguagem, você tem que aprender as regras de sintaxe daquela linguagem, ou seja, as regras de escrita daquela linguagem. E para o ML, você colocar menos 5 não é o jeito correto de você escrever um número negativo. E acontece que em ML, a negação, ou seja, transformar alguma expressão numa expressão negativa, é usado o till. Então você tem till 5, sem espaço. Então tem que ser essa pontuação e a expressão ou o número sem espaço. E isso vai consertar esse nosso problema da linha 9. Então o que eu vou fazer? De novo, salvo, venho para o nosso REPL, Ctrl D para finalizar a sessão, Ctrl C, Ctrl S para executar de novo, Alt P para recuperar nosso comando use, Enter, e ele reexecuta para mim. E agora nós temos um único erro, finalmente. E aqui nós temos agora então um erro na linha 14, e o nosso REPL diz que nós temos um operador e um operando que não concordam. Então vamos clicar aqui nessa linha de erro, ele vai mostrar qual linha que é. Pronto, chego aqui, eu vejo que eu tenho val, eu usei certo, C é o nome da minha variável, tá certo, e eu tenho x dividido por w, o que para mim parece correto, a divisão é o símbolo de divisão, então o que está errado aqui? Bom, esse é de fato um dos modos de executar a divisão em ML, não está errado usar o símbolo de divisão,
Porém, essa é a divisão para números em ponto flutuante, que em ml são chamados de números reais. Mas esse operador não se aplica para inteiros. E se a gente for olhar o x e o w no nosso programa aqui, o x ele é definido como 34, então ele é um valor inteiro, e eu tenho que w vale 0, que também é um valor inteiro. Então por isso aí o nosso erro. Então quer dizer que eu não posso fazer divisão com números inteiros em ml? Não, eu posso fazer divisão, só que eu uso um operador diferente. O ml ele define um operador diferente para fazer a divisão com inteiros. E esse operador é o div. Então, ao invés da barra, eu escrevo div. E aí sim eu estou agora do modo correto fazendo a divisão entre dois números inteiros em ml. Então, de novo, eu vou salvar. Vou vir aqui no nosso REPL, encerrar a sessão. E aí eu vou dar um Alt P para recuperar nosso comando. E aí agora eu tenho um outro erro. E agora nós temos uma mensagem um pouco diferente aqui. E aqui nós não estamos tendo um erro de checagem de tipo. Tudo no nosso programa passou pela checagem de tipo. E nós já estamos executando o programa. Mas quando nós executamos esse programa, foi lançada uma exceção, porque o nosso REPL está falando que nós temos uma divisão por zero. E como em várias linguagens de programação, você tem um erro se você executar um programa onde você tenta fazer uma divisão por zero. E, de fato, isso está acontecendo no nosso programa, porque se eu vier aqui em cima e olhar para essa divisão que a gente fez, que é a única divisão que tem nesse programa, e eu checar os valores, eu tenho que x vale 34 e w vale 0 aqui na linha acima. Então eu tenho uma divisão de 34 por 0. Então de fato eu tenho uma divisão por 0, que foi o que causou essa exceção. O que acontece de fato para ser lançada essa expressão é que quando o w vai ser avaliado, ele é procurado no nosso ambiente dinâmico e lá é visto que ele vale 0. Então se a gente quer remover esse erro, a gente vai ter que fazer uma divisão diferente. Então eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar w mais 1. O que deve dar 34. Então, de novo, eu vou salvar. Vou vir aqui embaixo no nosso REPL. Então, Ctrl D para finalizar a sessão. Ctrl C, Ctrl S para executar novamente. Alt P para recuperar nosso comando use, que já foi usado. E agora, nosso programa ele executou sem nenhum erro. E o nosso REPL mostrou já o resultado com todos os bindings que a gente tem no nosso programa. Vamos pensar numa outra situação. Vou colocar aqui uma outra variável que vai chamar 14. Val 14. Que ela vai ser 7 mais 7. Eu vou salvar. E de novo, vou encerrar a sessão. Vou dar um Ctrl C, Ctrl S. E eu vou dar um Alt P para recuperar nosso comando use. Vou dar Enter. Ok, rodou, não apresentou nenhum erro. E agora eu vou olhar aqui para os meus tipos. Tem um monte de tipo, um monte de valor aqui. E eu olho para a variável que eu acabei de criar. E aqui está falando, ó, 14 igual a 0. Esse é um tipo de erro que o REPL, a checagem de tipo, qualquer coisa não vai capturar esse erro. Por quê? Porque a hora que eu digitei, apesar de eu falar 7 mais 7, eu escrevi 7 menos 7. Então esse é aquele tipo de erro que tudo ocorre perfeitamente, não é apontado nenhum erro, o programa executa, mas o resultado que está sendo retornado não é aquele que você queria, por causa de algum erro seu, mas que não necessariamente é algo que não é permitido pela linguagem. É algo legal dentro da sintaxe e é algo legal dentro do tipo. Então, é sempre importante prestar muita atenção aos resultados que o programa traz quando ele é executado e as linhas de código que você escreveu. Como que eu resolvo esse erro? Ao invés de colocar menos, obviamente, eu coloco mais. Então, eu vou salvar de novo. Vou vir aqui no nosso REPL, Ctrl D para encerrar a sessão, Ctrl C, Ctrl S para executar de novo, Alt P para recuperar o nosso comando use, Enter e voilá. Agora tá certinho, 14 avalia para 14.